Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast da Universidade Católica de Pernambuco. A gente vai iniciar uma série especial sobre os programas de pós-graduação oferecidos aqui pela universidade. Stricto sensu, nome em latim chique, mas que trocando em miúdos significa mestrado e doutorado. No programa de hoje, a gente vai bater um papo com a diretora da Escola de Comunicação, a professora Carol Monteiro, e o coordenador do programa de pós-graduação em Indústrias Criativas, Lula Pinto. Pessoal, bem-vinda, Carol, bem-vindo, Lula. Vocês estavam de férias, não? Até ontem. Até ontem. Até ontem. Então, a primeira demanda foi vir conversar com a gente aqui. É isso. Coisa boa, fico feliz então, vendo essas carinhas assim A gente renovadas, volta bronzeadas. Todo mundo descansado, E vamos mergulhar então na seleção do mestrado. que está em andamento. Tá em andamento. Muito bem. Inscrições abertas. Gente, mestrado profissional em indústrias criativas. Queria saber como é que começou esse programa. Fiquem à vontade, o Carol, o Lula, né? Ele está ligado à área de comunicação, à escola de comunicação. E eu queria saber o que danado é indústrias criativas, o que é que esse povo estuda, como é que essa vida dessa galera que vem fazer esse mestrado se transforma a partir do mergulho nessa área. Então vamos lá. Lula quer começar? Pode ser. Vai, Lula. Bom, o mestrado ele se iniciou em 2017 a partir de um grupo de pesquisas que tem mais de 30 anos que atua na Universidade Católica de Pernambuco, que é o Mídia e Cultura Contemporânea. E essa proposta existe desde 2017, ou seja, a gente está indo para a 8ª turma do mestrado. E é da área de comunicação e informação, ou seja, da grande área de comunicação e informação. As pesquisas, elas têm esse vínculo, embora a gente tenha um caráter muito interdisciplinar. Isso significa que nós recebemos estudantes, né, profissionais das mais diversas áreas, gente das engenharias, gente da administração, do direito, programadores, artistas, produtores culturais. Existe uma característica muito grande de interdisciplinaridade, embora sejamos um curso, né, da área de comunicação e informação. Do ponto de vista prático, isso significa que os projetos de pesquisa que resolvem problemas identificados em determinados mercados seguem, né, são resolvidos por meio de metodologias científicas da área de comunicação, mas que são aplicáveis a diversas áreas, né? E todas elas têm um vínculo com a criatividade e com a inovação. Ou a gente precisa acionar a criatividade e inovação para resolver determinados problemas, ou são áreas muito características da criatividade e da inovação que a gente se debruça para tentar resolver problemas que são das mais diversas ordens, do mesmo jeito que a gente recebe esse conjunto de pessoas de formações diferentes. Sempre que eu tento explicar para alguém, né, esse conceito de indústrias criativas para quem não é do campo da comunicação e exatamente o que é que o mestrado trabalha e trata, eu sempre gosto de simplificar, né, dizendo que são áreas, né, a gente trabalha para usar a criatividade como insumo para resolver problemas complexos, né? Então, esses problemas complexos podem ser da área de tecnologia, pode ser da área de design, pode ser da área do direito, pode ser da área da saúde, né? Então, a gente tem, assim, todas as áreas hoje, a gente sabe que o mundo do século XXI é muito complexo, né? Os problemas têm níveis de complexidade cada vez maiores, e sempre que a criatividade for um insumo para resolver esses problemas, é da nossa conta do mestrado, né? Das metodologias que a gente utiliza para ter a criatividade e a comunicação como insumo para resolver problemas. Eu acho que a gente está num momento também em que todas as áreas descobriram a importância da comunicação, né? Mais do que nunca, a gente tem essa necessidade de que a comunicação seja uma competência, comunicação e criatividade sejam competências importantes, né, para todos os setores. Então, a gente abraça muito bem essa interdisciplinaridade e convida profissionais de todas as áreas, né, a experimentarem essa possibilidade de ser criativo e de saber comunicar, né, os seus problemas e buscar as soluções para eles, através de metodologias que são científicas e também metodologias de projeto, né? Se eu puder resumir o que vocês explicaram, é a comunicação e a informação
na solução de problemas E a das criatividade. mais diversas áreas. É isso. É. Então, um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, se ele quiser fazer o mestrado em indústrias criativas, ele vai desenvolver um trabalho se utilizando das ferramentas da comunicação que ele possa implantar no trabalho dele. Perfeito. É por aí? É por aí. É por aí. Então, por exemplo, a gente tem um estudante que é da área de saúde, que durante a pandemia identificou um problema que pode ser resolvido pelas metodologias e técnicas que a gente utiliza e que Carol mencionou. Cada pessoa tem uma identidade de respiração. Existe um padrão de respiração e isso pode ser sistematizado de forma digital. Então, esse é um tipo de problema que seria muito interessante e é possível você identificar problemas respiratórios analisando essa identidade. Né? A forma como a forma pessoa como respira. a pessoa respira. É como se fosse uma impressão digital. Exatamente. Poxa, eu não sabia Do disso. mesmo jeito que cada pessoa tem como identidade o jeito de andar. O jeito de andar também mas isso aí é outro assunto. Mas esse pesquisador, né, todos os mestrandos que começam a trabalhar com a gente são pesquisadores, né? Ele está justamente num processo de criar uma biblioteca de identidades desse tipo que possa identificar possíveis doenças nas pessoas. Essa é uma aplicação fantástica da área que está especificamente na área das indústrias criativas e que utiliza recursos de metodologia da área de comunicação para ser implementada. Essa criatura já terminou o trabalho, está estudando. Está no processo. Está no processo. Tá no processo. Que coisa, muito interessante, muito interessante. Tem um detalhe, Daniel, em relação ao mestrado, assim, que eu acho que é importante mencionar. Eu acho que ele é o único mestrado do Brasil que tem pelo menos 2 projetos selecionados num desafio de inovação do Google, que é o desafio de inovação do Google para a comunicação, especificamente aí para trabalhar com o jornalismo. Mas a gente teve 2 projetos já selecionados num desafio internacional, né, para a América Latina. O primeiro projeto é um projeto que usou de Alice, né, que usou inteligência artificial para identificar fake news. Né? Então, a gente sabe também que é um dos problemas complexos aí do século XXI, a desinformação e as notícias falsas. Então, o projeto dela, desenvolvido, nasceu aqui no mestrado, né, e depois ele foi apresentado, submetido, né, a esse desafio de inovação do Google, e foi selecionado, implementado e desenvolvido. Né? Então, usa recursos de inteligência artificial para verificar se aquela notícia é falsa ou não. Esse projeto, eu acho que ele foi selecionado no desafio 2020. Né? Em 2021, a gente aplicou novamente para esse desafio. Foram 8 projetos em 2021 na América Latina, e entre eles o Lume, que é também projeto aqui do mestrado de Mariana Clarissa, que identificou o problema da falta de acessibilidade para pessoas cegas e com baixa visão ao conteúdo jornalístico. Os sites jornalísticos brasileiros, ela identificou isso durante a pesquisa no mestrado, são muito ruins em acessibilidade. Então, as pessoas cegas e com baixa visão terminam ainda mais vulneráveis a também desinformação e notícias falsas. Então, ela desenvolveu o protótipo de um aplicativo como trabalho de conclusão do mestrado, o protótipo de um aplicativo que transforma o conteúdo jornalístico em conteúdo acessível, seguindo todos os padrões internacionais de acessibilidade. E aí nós, novamente, apresentamos esse protótipo ao Google e recebemos recursos para desenvolver. Esse aplicativo existe, está disponível na Play Store, chama Lume. Né? E Mariana, Lume. L-U-M-I. L-U-M-E. M-E. É. L-U, atenção, M-E. pessoal, L-U-M-E. Na Play Store. E o Lume está lá usando o conteúdo de 8 sites de jornalismo independente do Nordeste, transformando esse conteúdo em conteúdo acessível. Um outro detalhe é que, depois dessa experiência, né, Mariana criou uma startup, né, chamada Lume Acessibilidade, e ela agora vem desenvolvendo soluções, né, e trabalhando com essa questão, especificamente acessibilidade comunicacional. Então, são projetos que nasceram no mestrado, que ganharam vida, né, e que se tornaram assim, empresas, né, de comunicação e de soluções. Empresas, produtos, aplicativos. Isso. Esse que você mencionou de Alice é um checador de fake news. Isso. A pessoa recebe o conteúdo, coloca lá o link na ferramenta. Coloca o link na ferramenta, e aí a ferramenta dá a probabilidade daquela notícia ser falsa a partir de
critérios que a gente usa para identificar se uma notícia é falsa ou não, né? Então, a fonte dessa notícia, a forma como o texto está redigido, a origem, né, daquele conteúdo. Então, é possível usar, né, recursos de inteligência artificial para fazer isso. Eu acho que o nome está ligado a isso, né? Confere, Confere ponto AI, ponto né? AI, Que é inteligência artificial isso. em inglês. Inglês. E aí, essa ferramenta, a ideia surgiu no mestrado e isso se transformou numa ferramenta concreta e está rodando o mundo. Está rodando o mundo, exatamente. E são dois exemplos muito interessantes, porque eles mostram uma diferença grande em relação aos mestrados acadêmicos. Os dois produtos que Carol detalhou aí são resultados da pesquisa. A pesquisa num mestrado acadêmico, né, que é a maior parte dos mestrados que existem no Brasil, ela resulta num texto chamado dissertação. No mestrado profissional, é possível que o resultado dessa pesquisa seja um produto, no formato de um protótipo. Os dois produtos foram resultados dessa pesquisa. Então, essa é uma diferença importante, porque não é somente o produto como resultado de uma pesquisa, é também algo que é desenvolvido que tenha impacto social, que tenha algum tipo de capacidade de resolver ou contribuir com algum tema que é identificado concretamente na sociedade. Isso não quer dizer, claro, que os mestrados acadêmicos não tenham impacto social, eles também têm, né? Mas é uma possibilidade a mais que a gente tem, que é você desenvolver um roteiro, um filme, um aplicativo, um site, um repositório, uma quantidade muito grande de possibilidades para resolver determinado problema social. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, o mestrado profissional, ao final, né, do curso, né, como produto, como resultado, ele tem uma aplicabilidade mais concreta, digamos assim, né, um impacto social mais concreto, palpável. O aluno ele pode escolher fazer uma dissertação também Isso. nos moldes tradicionais, como se fosse um mestrado acadêmico. É possível concluir com uma dissertação, né, mas também é possível concluir com um produto ou com o que geralmente acontece, né, Lula, que é um mix das duas coisas, porque a gente não abre mão da pesquisa. Afinal de contas, somos um mestrado, né, um curso de pós-graduação. Então, a pesquisa está sempre presente, assim como as metodologias de pesquisa e tudo. Então, é feita a pesquisa e, na sequência, aquela pesquisa pode se desdobrar em uma solução tangível, né, uma solução testável, uma solução que vai para o mundo, como você falou. E pode, eu acho que é possível assim a gente pensar tanto em pessoas que são profissionais de várias áreas, né, da comunicação ou não, mas da tecnologia, do design, ou de qualquer outra área, como a gente já mencionou, mas pessoas que identificam um problema, né, nas suas áreas e vêm em busca de desenvolver uma solução para começar um negócio, para empreender, para desenvolver um produto, ou não. Ou pessoas que estão, por exemplo, ligadas ao serviço público, ou que estão ligadas a uma determinada empresa, ou que já estão, de alguma forma, vinculadas a uma instituição, a uma empresa pública ou privada, e que querem usar esse conhecimento para resolver os problemas da sua organização, né? Então, é muito interessante que as empresas também, que o serviço público desperte para essa possibilidade, né, de que você pode ter seus profissionais, seus funcionários, seus colaboradores, seus servidores, estudando esses métodos e essas técnicas, né, e Para aplicar aplicando onde trabalha. aplicando Exatamente. exatamente onde trabalha. Exatamente. Ô Carol, você mencionou uma coisa assim bem interessante, e Lula também, né, citando esses dois exemplos práticos, né, de mestres que se formaram aqui na Unicap e que desenvolveram produtos, aplicativos, startups. Isso conversa diretamente com a questão do empreendedorismo. Como é que isso funciona no curso? Existem disciplinas específicas? Vocês recebem pesquisadores? Há professores ligados a essa questão do empreendedorismo? Como é que o mestrando da Unicap ele entra em contato com esse universo? Veja, a gente tem um conjunto de disciplinas que é muito interessante, que permite justamente o desenvolvimento, né, de recursos e de qualificações para você pensar do ponto de vista empreendedor as possibilidades para o seu produto. Essa é um dos recursos que o mestrado fornece para o seu mestrando. É a possibilidade de você vislumbrar como organizar determinados recursos, né? Ao mesmo tempo, a gente tem alguns convênios, nós temos convênio com o SEBRAE, a gente tem um conjunto de convênios que permite que a gente coloque essa pesquisa e o resultado dela no formato de produto em contato com o mercado.
Muitas das inquietações que vêm na forma de questões de pesquisa para a gente, trazidas pelos mestrandos, são identificadas justamente na hora do trabalho, né? No momento do trabalho, nos desafios ou nas questões que não estão resolvidas em determinado trabalho, seja ele na área de comunicação ou seja noutra. Então, existe uma possibilidade, existe sempre a possibilidade da gente fazer essa ponte, que é uma ponte que sempre foi problemática, né, entre a pesquisa acadêmica, né, o que a gente desenvolve na universidade, e a sociedade, os mercados em geral. Sobretudo nesses últimos tempos em que a, aspas, área de humanas, né, foi tão atacada. Exatamente. Tem um outro aspecto, Daniel, importante da pergunta que você fez, que é o corpo docente, né? A gente tem no corpo docente professores que são da área de comunicação. Todos doutores. Todos doutores, né? Que são da área de comunicação, mas que têm, por exemplo, o meu doutorado é em design, né? O meu mestrado e doutorado é em design. Mas também temos professores da área de tecnologia, da área de gestão, do direito, arquitetura, né, Lula? Então, assim, é um corpo docente que também é interdisciplinar, para lidar exatamente com essa interdisciplinaridade que é, acho que, a cara do mestrado, sabe? Então, o corpo docente também responde a essas demandas, por exemplo, para tratar de gestão, de empreendedorismo, de desenvolvimento, se for o caso de tecnologia, por exemplo, sabe? Então, o conjunto de disciplinas e o conjunto de professores, acho que cria um mosaico assim muito interessante, até porque comunicação e criatividade são competências de várias áreas hoje também, né? Então, é muito interessante essa troca, né, que se reflete tanto no corpo docente quanto no corpo discente. Os alunos também são de várias áreas, né? Então, isso acho que torna sempre os debates muito ricos, né, Lula? Exatamente. E tem uma coisa a mais para acrescentar isso que a Carol está pontuando, que é o fato de que esses doutores, esses pesquisadores que formam o corpo docente, todos eles, sem exceção, têm uma larga experiência nos mercados de onde eles vêm. Então, nós temos professores da área de direito, como a Carol mencionou, gente da área de economia, gente da área de comunicação, e todos eles com larga experiência trabalhando nos mercados que atuavam antes de se tornarem professores e pesquisadores. Isso é uma coisa muito rara em alguns das pós-graduações no Brasil, né? Que é essa experiência no mercado e a experiência de reflexão e de desenvolvimento de metodologias de pesquisa. Essa é a ponta que eu estava me referindo agora há pouco, que é muito importante, é valiosa e é o que faz a gente desenvolver os produtos que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. E aí eu acho que vale a gente pontuar, pessoal, algo relacionado a essa palavrinha mágica, mestrado profissional. Muita gente tem dúvida, né? Entre o mestrado acadêmico, o mestrado profissional. A gente sabe que no Brasil já existe até doutorado profissional em alguma coisa, mas aí eu queria que vocês diferenciassem isso, né? Muita gente fica com um certo pé atrás, um certo preconceito. Eita, mestrado profissional, será que ele é menor que o mestrado acadêmico? É um título diferenciado? Enfim, ou não? O cara que é mestre profissional, ele é tão mestre quanto o acadêmico? Ele é tão mestre quanto o acadêmico, o diploma tem a mesma validade. O título é o mesmo. O título é o mesmo, né? Você é mestre. Né? Se o seu mestrado é profissional ou acadêmico, isso é indiferente do ponto de vista de CAPES, do ponto de vista de titulação CNPq. efetiva, tudo. E depois, por exemplo, depois de um mestrado acadêmico, você pode partir para um doutorado profissional. Ou o contrário, você pode fazer o mestrado profissional e, em seguida, partir para um doutorado acadêmico. Né? Não existe nenhum tipo de juízo assim, em relação a um ou outro, não existe mérito maior, mérito menor. Né? São exatamente iguais nesse sentido do título, né? Mas, como o Lula já mencionou, o mestrado profissional tem uma possibilidade maior de aplicabilidade daquela pesquisa. Essa é a única diferença, o que torna os mestrados e os doutorados profissionais desejáveis em várias áreas, né? Exatamente para construir essa ponte entre pesquisa... Rola um pragmatismo, né? Rola um pragmatismo, rola uma aplicação muito concreta daquele resultado de pesquisa, e é o que várias áreas desejam, inclusive, né? Pesquisa aplicada. Então, é isso que a gente faz, né? Nessa questão tanto do mestrado quanto do doutorado profissional. Mas o diploma vale, né, exatamente igual. Então, se o cara quiser fazer o mestrado profissional e ele desejar, no meio do caminho, se tornar um pesquisador, um professor,
universitário é possível. É possível, é possível. Ele está Essa é uma habilitado pergunta- para. Essa é uma pergunta comum. Eu vou estar habilitado para ensinar numa universidade? Sim, né? Não é somente o mestrado acadêmico que permite que você possa assumir disciplinas e ensinar na universidade. Você faz o mestrado profissional, você também está habilitado a ser um professor universitário. Não existe essa dificuldade. E uma coisa que é interessante observar também é que o mestrado profissional ele tem a possibilidade de fazer essa aplicabilidade social dos conhecimentos que a gente gera na universidade, né? Essa é uma diferença interessante também em relação à academia. Os mestrados profissionais e os doutorados profissionais, eles são muito recentes no Brasil ainda. Mas eles estão crescendo e tem justamente essa característica de aplicabilidade, né? De Resolver coisa prática, né? ciência aplicada. Especificamente no campo da comunicação, que é o nosso caso. Isso vem conversando com as diretrizes, né, da Universidade Católica de Pernambuco. A gente fala constantemente aqui das metodologias ativas, né? Os alunos eles aprendem resolvendo problemas reais. Alguns cursos, até da graduação, a exemplo de engenharia da complexidade, arquitetura, sistemas para a internet, o pessoal faz parceria com empresas. E aí essas empresas trazem os problemas aqui para a universidade e os alunos, sob a supervisão de professores, eles vão resolver os problemas dessas empresas, né, enquanto estão aprendendo. São as metodologias ativas. Eu imagino que o mestrado converse com essa vertente também, e isso deve se refletir no formato da aula. Não é aquela aula careta, né, que o professor vem, vai narrar o slide, vai indicar a bibliografia, você vai para casa ler, estudar e depois vem falar no seminário. Eu imagino que o formato das aulas deva ser diferente também, né? Como é que é essa dinâmica, o dia a dia de quem está estudando o mestrado profissional em indústrias criativas? Eu acho que antes de Lula detalhar um pouquinho melhor essa questão do dia a dia, eu acho importante dizer que essa questão das metodologias ativas, como você colocou, é algo que a universidade inteira, né, está perseguindo, está atenta e tem promovido, inclusive, formações e muitos debates sobre isso, né? E aí, falando um pouco agora como diretora da Escola de Comunicação, é o que a gente persegue desde a graduação. Então, por exemplo, o Design Thinking, que é uma metodologia do campo do design, mas aplicável em qualquer outra área, uma dessas metodologias ativas, por exemplo, para resolver problemas, a gente usa, é aplicada em sala de aula, por exemplo, na graduação em jornalismo, e fotografia também, enfim, eu uso nas minhas disciplinas com os alunos da graduação esse formato, né, e essa metodologia em que a gente aplica esse conjunto de métodos e técnicas para encontrar soluções, né? Então, isso se reflete desde a graduação, e também, né, tem uma repercussão forte nas aulas, e na metodologia, e na forma como os professores, né, atuam dentro do mestrado. Quer completar, Lula, em relação ao dia a dia? Tem duas coisas que eu acho muito importantes de mencionar em relação a isso. É que, sim, a gente utiliza, né, vários recursos de aprendizagem dinâmica e tal, e isso é acompanhado pela estrutura das salas de aula que a gente tem. Nós temos salas de aula que dialogam com essas possibilidades, com salas modulares, com paredes que podem receber intervenção. Então, existe um conjunto muito amplo de dinâmicas que a gente pode utilizar a partir das estruturas das salas de aula que são usadas aqui no bloco G4, que é onde a gente está, onde acontecem as aulas. Um outro aspecto muito interessante é que, nesse processo de aprendizagem dinâmica, o processo de aprendizagem está muito mais centrado na experiência do aluno do que no professor, né? Os professores, eles passam a ser articuladores, né, do conhecimento que está cristalizado na academia, nas pesquisas, e a experiência dos alunos. Então, essa mediação é feita pelo professor, utilizando uma estrutura que é de primeira linha que a gente tem aqui na Universidade Católica de Pernambuco. Muita gente, eu considero que isso é uma coisa importante de mencionar, porque muitas pessoas se perguntam, mas será que eu consigo fazer o mestrado? Será que vou me encaixar? Será que eu vou conseguir acompanhar? E esse processo dinâmico de aprendizado que a gente tem valoriza muito a experiência das pessoas, né? Tanto a experiência pessoal quanto a experiência profissional.
são conhecimentos que foram cristalizados ao longo da experiência. E que durante são muitos compartilhados, né? e que são compartilhados. Imagine uma sala em que tem gente da área de humanas, tem gente que é artista, tem gente que é administrador há muitos anos, tem gente da área jurídica. Esse encontro ele é muito valioso. São saberes de escolas e de tradições diferentes que são colocados em contato, que são colocados em diálogo por essa figura importante ainda, que é o professor, né, que faz essa mediação. Ou seja, o que os professores estão dizendo aqui é que a aula ela deixou de ser linear. O professor ele não é um mero expositor, um mero narrador de slides, passador de bibliografia, você vai para casa, lê aqueles textos complexos. Claro, isso ainda rola, tá, pessoal? É importante ler, dizer, Daniel. tem que ler, tem que estudar, tem bibliografia, tem teoria, sim, claro, a gente está falando de uma pós-graduação, de um mestrado, mas o que a gente está enfatizando aqui é o formato das aulas. Então, assim, o conhecimento ele roda 360. Né? O professor atua como um facilitador, mas há uma troca de conhecimento entre os estudantes, né, das mais diversas áreas e que estão convergindo ali naquele ambiente. Os professores também falaram da questão da estrutura física das salas de aula, né, que são salas de aula 360 e que as configurações elas podem mudar de acordo com a necessidade da disciplina, do trabalho, da experiência que vocês vão vivenciar. Com internet de alta velocidade, com projetor digital nas telas, com computador nas salas de aula. As paredes, né, elas são naquele material de lousa, né, branca, então você pode escrever não necessariamente naquele quadro, mas em qualquer parede, ou seja, tudo isso tem uma dinâmica física que interfere na aprendizagem. Lula tocou num ponto, Daniel, que eu acho importante, que é esse medo que às vezes as pessoas têm, né, do mestrado e depois do Acha doutorado. que é uma coisa inalcançável, Inalcançável, né? inacessível para poucos, né? E a gente vem tentando E assim. que não tem aplicação, né? Vou fazer o que com o mestrado? E a gente vem tentando assim desmistificar isso, né? É para todo mundo, sim. Se você concluir uma graduação, né, você está apto a seguir, né, para um mestrado, que é hoje, inclusive, eu acho que é um passo natural. A gente está, né, vivendo esse contexto em que os mercados são muito competitivos. Eu acho que todas as áreas enfrentam uma competição muito forte, uma urgência também por atualização, por inovação, por qualificação para o mercado de trabalho. E hoje eu acho que ter uma pós-graduação é o mínimo, né? Eu acho que há um tempo atrás era essa coisa da segunda língua, né? Você tem que falar inglês, isso continua sendo super importante, mas eu acho que hoje os mercados pedem profissionais cada vez mais qualificados. Então, concluiu a graduação, naturalmente, eu acho que o caminho é uma pós-graduação. Pode ser uma pós-graduação lato sensu, uma especialização, ou uma pós-graduação stricto sensu, como é o que a gente está falando, mestrado, doutorado. Então, é para todo mundo, sim, né? A pessoa precisa conhecer os programas, precisa conhecer os processos, né? E pode contar com os professores. Eu acho que isso é super importante da gente mencionar, né? Então, quem está nos assistindo, se é da área de comunicação ou não, mas identifica ou se identifica com isso que a gente está falando, né? Tem vontade de trabalhar com essa questão da criatividade, da comunicação, ou tem muito claro na sua cabeça um problema da sua área que gostaria de resolver, pode procurar a gente, né, assim, para entender, olha, essa minha ideia, esse meu problema, esse meu perfil se encaixa, como é que a gente pode construir um projeto, né? Porque de um problema, de uma ideia nasce um projeto, de um projeto nasce, né, um mestrado e futuramente um doutorado. Então, a gente também faz esse acompanhamento, né, Lula? Frequentemente a gente recebe não só ex-alunos da graduação, recém-formados, né, acabaram de concluir jornalismo, ou publicidade, ou fotografia, ou jogos, e já querem dar continuidade à formação, mas também é interessante o perfil que a gente tem recebido de profissionais que já estão há um certo tempo no mercado, né, e que querem se atualizar, querem voltar a estudar, querem voltar para a academia. Às vezes é um sonho antigo, né, às vezes é uma coisa... E a gente está aqui, né, sempre à disposição para receber, para orientar, para conversar, né. Fazemos oficinas também de projeto, porque acho que é importante para quem não sabe, a seleção de um programa de pós-graduação, stricto sensu, ela tem critérios, né? Então você tem que apresentar um pré-projeto.
Era isso que que eu é, queria perguntar. pois é, a pessoa já chega, ela tem que chegar aqui É um com, bicho-papão, não é né? não, Quem não Dani, tem. é Não, super, não, o povo vê como um bicho-papão vê quando na como. realidade não é, né? Quando o pré-projeto é dizer aquilo que você quer estudar, né, como você quer Isso. estudar e qual é a relevância daquela sua ideia, daquele seu problema, daquele seu objeto de estudo para a gente, sabe? Então, o pré-projeto, no final das contas, é um documento muito simples, né, que a gente está super disponível a orientar, mas é basicamente o candidato, a candidata dizer para a gente, me interessa estudar isso, eu gostaria de fazer dessa forma e acredito que o resultado vai ser esse aqui, é relevante por conta disso. E Né? vale salientar, pessoal, como o próprio nome diz, pré-projeto. Você não precisa chegar aqui com um projeto pronto, o problema estruturado, as perguntas já Ou feitas, a solução definida. ou a Chegue com um solução problema, que definida, a né? solução a gente vai encontrar aqui. A solução se encontra ao longo do curso, né? E às vezes até o problema ele pode mudar no decorrer do curso, né? Você pode identificar uma outra coisa à medida que você vai estudando, né? Necessariamente muda. Porque Aham. imagine, você entra no mestrado, aí você começa a receber, a fazer as disciplinas, que são inputs, estímulos muito variados, né? Você começa a ter uma orientação imediata com o professor que vai lhe orientar. Você começa a conversar com um monte de outros problemas por meio dos outros alunos, né? Então, você passa a ter uma série de estímulos que lhe faz ver o seu problema de uma maneira mais simples ou mais complexa, que eventualmente pode até fazer com que o seu problema mude. Então, no primeiro ano de mestrado, os alunos pagam as disciplinas, recebem esse monte de estímulos. É no primeiro ano, na verdade, que o pré-projeto vai se transformar em projeto. Então, necessariamente, ele precisa mudar, se adequar, se ampliar os objetivos, tornar ele mais simples, depende de cada situação. Então, só no segundo ano é que efetivamente a pesquisa é feita, embora nesse primeiro ano já haja um acompanhamento do professor orientador ou da professora orientadora com o objetivo de sistematizar, de organizar, de definir da maneira mais precisa possível aquele problema e como resolvê-lo. Ô Lula, o cara quando entra no mestrado, ele já tem que definir o orientador ou a orientadora, já tem que escolher o professor. Não tem, mas é interessante. No nosso edital, que está disponível no site do mestrado, explica lá que, inclusive, tem um modelinho de pré-projeto. Você pode sugerir o professor ou a professora orientadora. A definição, se aquela pessoa vai ser orientador ou orientadora, depende de uma série de requisitos. É preciso ver se o professor ou a professora tem disponibilidade de outros orientandos, você já não chegou no limite. Se é a área de pesquisa do professor, né? Pode ser que o estudante, o candidato ou a candidata conhecem aquele professor por alguma razão, foi aluno, conhece de outro ambiente, e acha que ele pode orientar aquela questão, mas não é exatamente a especialidade. Então, a definição disso é feita pelo colegiado, né, que é o conjunto dos professores que se reúne todos os meses, e a gente define quem é que efetivamente vai ser o orientador daquela pessoa ou a orientadora daquela pessoa. Isso acontece logo no início do curso. Mas é interessante, se for possível, se conhecer algum professor, já é um elemento a se considerar na definição do orientador. Outra coisa que eu queria perguntar, ainda voltada para esse pessoal que ainda tem medo do mestrado. Eita, não estou seguro, eu ainda não sei o que é que eu quero pesquisar, não sei nada de orientador. Essa criatura ela pode assistir aulas na condição de aluno especial, na condição de aluno convidado, para ir entrando no clima, se inteirando e ir amadurecendo as ideias? Esse é um caminho que muita gente utiliza, Daniel. Existe a possibilidade de você pagar disciplinas como aluno especial ou como aluno ouvinte. O aluno especial, né, o aluno nessa condição, ele paga a disciplina e soma os créditos. Quando ele eventualmente fizer a seleção futuramente, aqueles créditos da disciplina são contabilizados. O aluno ouvinte não. Mas nos dois casos, são alternativas para a pessoa se aproximar do mestrado. Conhecer os professores, identificar quem pode ser o orientador, melhorar a ideia do projeto, do pré-projeto,
conhecer as instalações, conhecer como é a dinâmica das aulas. Muita gente faz essa estratégia de pagar uma disciplina, consolida a ideia, a simpatia, o namoro com o mestrado e na seleção seguinte presta a seleção. Mestrado profissional, a gente intui que muita gente já esteja no mercado de trabalho. O cara trabalha o dia todo. E essas aulas acontecem em que dias e em que horários? Como é que faz para conciliar trabalho e estudo no nível do mestrado profissional? Pode ir. As aulas acontecem à noite, né, de segunda a sexta, das 19 às 22 horas. Aí muita gente se assusta com essa programação. Poxa, eu vou ter aula todos os dias à noite? Não necessariamente. Por quê? Porque a definição de quais disciplinas o mestrando faz depende da linha de pesquisa que ele tem. Nós temos 2 linhas de pesquisa, que eu vou detalhar já já. E as aulas da linha 1 e da linha 2, elas acontecem em dias diferentes. Então, normalmente, para cada pessoa, são 3 dias de aula, 3 noites, né, durante a semana. Então, digamos que a pessoa tenha aula segunda, quarta e sexta. É bem comum que aconteça isso. Mas tem gente que vai ter aula terça e quinta. Tem gente que vai ter terça e quinta. Isso é uma diferenciação, inclusive, Daniel, dos mestrados profissionais para os acadêmicos. Os profissionais têm uma flexibilidade maior, né, de definição assim, de horários. Pode ter aula no sábado, inclusive. Não é o nosso caso, né? Aliás, a gente tem aula no sábado A também. gente já teve aula, já teve. dependendo da situação, a gente tem aula. Podemos ter aulas no sábado, coisas que os mestrados acadêmicos não podem. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, acho que não existia mestrado profissional no Brasil. Eu fiz o mestrado acadêmico e era isso. Eu tinha que dispor de tardes, né, inteiras, né, para dedicar ao mestrado e depois ao doutorado, contando com a flexibilidade da empresa que eu trabalhava naquele momento, né, que me deu essa possibilidade de... Que nem toda empresa dá essa flexibilidade, né? Até pela questão do ofício, né? Às vezes não tem como liberar o profissional. Não tem. Então, os mestrados profissionais, como o público, né, desses mestrados são profissionais, como o nome já sugere, e que estão no mercado, então, isso é considerado também na definição dos horários, dos dias e dos horários de aula. Por isso, a opção, né, de fazer as aulas no turno da noite e, eventualmente, nas manhãs do sábado, mas nem todo semestre, né? Lula falou uma coisa interessante que eu queria detalhar. Linhas de pesquisa. Quais são e, enfim, como é que a pessoa escolhe? Já é na seleção? Ou primeiro entra no mestrado e depois opta pela linha de pesquisa? Qual é o caminho? Veja, são 2 linhas de pesquisa, uma delas é tecnologias, tecnologias e sociedade. Não, peraí, estou atrapalhado. Uma delas é gestão, mercado e sociedade, e a outra é linguagens, tecnologias e produtos. As 2 linhas são como se fossem compartimentos onde a gente desenvolve as ações do mestrado, tanto as pesquisas, quanto os cursos de extensão, como a atividade de eventos, de mesas redondas, as atividades dos professores, etc. São 2 linhas, né, são 2 conjuntos de preocupações que o mestrado tem e que acabam englobando, né, um conjunto muito amplo de dinâmicas, de produtos, de pesquisas na área de indústrias criativas. Uma dessas linhas, que é a linha 1, lida mais com produtos, ou seja, lida mais com linguagens, lida mais com problemas que eventualmente podem, por meio da pesquisa, resultar em um produto que lide com linguagens, com produtos. E a outra linha, ela lida mais com questões relacionadas à gestão, a mercado, a impacto na sociedade, né, de determinadas tecnologias ou de determinados procedimentos ou metodologias. Então, são 2 linhas onde a gente tenta encaixar os problemas que chegam na forma dos pré-projetos de pesquisa. Entendo. Minha gente, vamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa, agradável. Eu queria devolver a bola para vocês para as considerações finais. Se tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês julguem importante colocar, fiquem à vontade. Eu acho, de minha parte, eu queria só convidar, né? Convidar as pessoas para virem conversar com a gente, ou para virem participar das aulas, né? Ou na condição de aluno especial, de aluno ouvinte. Eu só vim aqui bater um papo, aprofundar essa conversa comigo, com Lula, ou com outro professor ou professora do corpo docente. Que a pessoa
considere essa possibilidade de uma qualificação, né, que uma qualificação profissional desejável, eu acho, por todos os mercados hoje, que a pessoa se dê uma chance também e entenda que mestrado, doutorado é possível, sim, né, é para todo mundo, é para quem quer, né, mergulhar nesse universo, e que o mestrado profissional é também uma alternativa para quem busca não apenas essa qualificação do ponto de vista teórico, do ponto de vista da pesquisa, mas que também quer, como a gente já mencionou aqui várias vezes, resolver os seus problemas. Então, se você tem um problema, vem aqui que a gente vai tentar resolver, né, da forma mais criativa possível e usando a comunicação, que é o que a gente sabe fazer, que é o que a gente trabalha, né, Lula? Também para comunicar essas soluções e também para colocar no mercado produtos, ideias, soluções inovadoras, né, para impactar a sociedade, que eu acho que o que a gente está buscando, no final das contas, é isso, né? É impacto social, porque sem inovação, sem impacto, né, não há inovação. A ideia é essa aí, é fazer um convite para as pessoas, prestar atenção nas nossas redes sociais, no nosso site, né? O nosso Instagram é bem ativo. Se você for lá no link na bio, tem todas as informações, tem a nossa landing page, tem o acesso ao edital, tem acesso ao e-mail da secretaria. Qual é o arroba, Lula, do Instagram? Indústrias Criativas, _. E eu acho que é isso. Eu acho que vou deixar aqui meu e-mail, lula.pinto@unicap.br. Pode mandar dúvidas para esse e-mail ou mandar dúvidas também lá pelo mestrado, pelo link do Instagram. Isso aí, minha gente, muitíssimo obrigado pelo papo, conversa massa. Eu vou repetir também um endereço bem importante, né? A gente salienta que as inscrições para esse mestrado, elas seguem abertas, e aí tá rolando aí no lettering, né, o HTTPS, a sopinha de letras da web, né, HTTPS, www, e aí entra o endereço lp.portal.unicap.br/ppgic, né, se a gente pode falar assim, que é o Programa de Pós-Graduação em Indústrias Criativas. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a você que nos acompanhou, agradecendo ao companheiro Elano Lorenzato, que dirigiu o estúdio e possibilitou essa conversa aqui gravada na Assessoria de Comunicação da Universidade Católica de Pernambuco, e dizer que é isso, a universidade está de portas abertas à disposição para que você venha conversar com a gente e estudar aqui. É isso, pessoal. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.